O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o episódio envolvendo o Banco Master pode vir a ser classificado como a maior fraude bancária já registrada no Brasil. Segundo ele, o governo federal acompanha de forma contínua as ações do BC desde a decretação da liquidação da instituição do Banco Master e mantém contato direto com a autoridade monetária. Ao comentar o caso, o ministro destacou a necessidade de cautela diante da dimensão das suspeitas. Eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. Eu penso que nós temos feito um trabalho conjunto muito importante, porque envolve a Fazenda também. Falei com o presidente do TCU algumas vezes ao telefone durante a semana passada. Eu penso que houve ali uma convergência sobre como ajudar, como fazer o melhor para o país conhecer a verdade, apurar responsabilidades. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, podemos estar diante disso, e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, Ao abordar os impactos práticos da liquidação do Master, o ministro Fernando Haddad chamou a atenção para o papel do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é responsável por proteger depositantes em casos de falência bancária. O ministro ressaltou que o fundo é sustentado por todo o sistema financeiro, inclusive bancos públicos, e reforçou a importância de instrumentos de proteção aos correntistas e de salvaguardas para evitar riscos sistêmicos. Com a liquidação da instituição, o Banco Master, o FGC deve assegurar o pagamento de depósitos até 250 mil por pessoa física. A partir disso, aí vem com a decisão judicial de venda, arresto de bens, o que sobrar do patrimônio do Banco Master também. Tem um ponto que o ministro Fernando Haddad menciona de ter todas as cautelas devidas e respeitar devidos processos legais e muito mais. Essa fala é muito boa quando colocada no seu contexto do mundo ideal. Outra coisa é ver o que o ministro Dias Toffoli tentou fazer e fez diante do cenário Banco Master e da escalada ofensiva que havia direcionada ao Banco Central e que ainda há em relação ao Banco Central. E ela não foi direcionada, como nos Estados Unidos, feita só pelo presidente da República, como Donald Trump e agora presidente dos Estados Unidos, e como o presidente Lula fez em outro momento. Ela foi direcionada ao que apontam reportagens até agora divulgadas, apontam de maneira orquestrada e contando com uma participação aparentemente de concordância de se colocar o Banco Central na parede de um ministro do Tribunal de Contas da União. Precisou fazer quase acariação entre ministros de TCU e entre gente do Banco Central para tentar entender que não era uma medida absolutamente trivial aquela tomada pelo ministro Dias Toffoli. Então a preocupação nesse caso é de que o Banco Central não se transforme na geni da vez, mas não porque o Banco Central não tenha seguido até o momento, do que sabemos, preceitos técnicos para avaliar o caso de liquidação do Banco Master. E que a Polícia Federal não tenha seguido preceitos técnicos para ter levado o banqueiro Daniel Vorcaro à cadeia juntamente com outros e agora está em regime de monitoramento. Mas que essa ofensiva tenha partido também do Supremo Tribunal Federal por um ministro de Estado. Aliás, até por mais de um ministro, com as suspeitas que também pairam sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, considerando que a esposa dele, o escritório de advocacia dela, tinha um contrato com o Banco Master.